Bem, agora a gente vai resolver o caso geral. Tá? A gente tem um sistema de diferenças representado em forma matricial dessa maneira. Tá aqui embaixo a representação explícita, xn mais 1, yn mais 1 tem essa expressão aqui. Tá? A gente vai considerar uma matriz de coeficientes qualquer, tá? Não necessariamente uma matriz diagonal, ou seja, pelo menos b ou c é diferente de zero. Tá? Não posso ter essas duas variáveis simultaneamente iguais a zero. Bem, vamos fazer a mesma coisa, começar fazendo a mesma coisa que a gente fez para a nossa equação de diferença. Tá? Eu vou resolver esse sistema de maneira recursiva. Tá? Vou usar essa expressão aqui a partir de um vetor inicial z0, que computa um valor inicial para cada uma das variáveis. Tá? Então, z1 é igual a vezes z0, z2 é igual a vezes z1, mas agora eu tenho uma expressão para z1 aqui em cima. Tá? Então, isso daqui é a vezes z0, a vezes a eu vou chamar de a ao quadrado, e assim em diante, exatamente o raciocínio anterior. Está aqui a solução geral Zn igual a elevado a n vezes z0. Tá? Isso daqui soluciona o sistema? Sim, mas a gente gostaria de falar um pouco mais sobre essa solução. Em particular, a gente gostaria de dizer quem é essa matriz AN, para falar, por exemplo, alguma coisa sobre convergência. Tá? Como é que a gente computa a N? Se essa matriz A for diagonal, vou chamar de D, de diagonal, essa conta é fácil. Pega um produto de matrizes diagonais. Tá? Lembra que aqui a gente está num caso de duas equações, duas variáveis, mas dá para generalizar isso tudo. Eu vou fazer uma matriz diagonal vezes outra matriz diagonal. Como é que vai ficar? Primeira linha vezes primeira coluna, R1 vezes R1, R1 ao quadrado, mais 0 vezes 0. Primeira linha, segunda coluna, R1 vezes 0, mais 0, R2, 0. Segunda linha vezes primeira coluna, 0 vezes R1, mais R2 vezes 0, 0. Segunda linha vezes segunda coluna, 0 vezes 0, mais R2 vezes R2, R2 ao quadrado, que está aqui. Ou seja, o produto de matrizes diagonais é simples de computar. Basta multiplicar os elementos na diagonal principal. Certo? Então, R1 vira R1 ao quadrado, R2 vira R2 ao quadrado e assim por diante. Eu posso estender esse raciocínio, tá, para qualquer expoente Dn, para expoente n, a matriz diagonal Dn simplesmente eleva a n cada um dos elementos da diagonal principal dessa matriz. Tá? Então, se eu quiser computar a n, que é parte da minha solução, e a n for diagonal, é fácil. Tá? É só elevar cada um dos termos da diagonal principal a n. Mas a gente, a princípio, não tem uma matriz diagonal. Tá? A gente está trabalhando agora com um caso geral em que a gente não tem necessariamente a matriz diagonal. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou procurar uma matriz não singular P, tal que, bem, se ela não singular, ela tem inversa, e eu quero construir essa matriz P da seguinte maneira. A inversa de P, que multiplica a minha matriz de coeficientes A, vezes P, tem que ser uma matriz diagonal. E essa matriz diagonal a gente vai chamar exatamente de D. Tá? Ou seja, a gente quer uma matriz P, tal que P menos 1 vezes A vezes P seja diagonal. Ou, analogamente, eu posso pré-multiplicar por P dos dois lados, pós-multiplicar por P menos 1 dos dois lados, vai ficar P vezes P, P menos 1 vezes P menos 1. Aqui vai aparecer a identidade, some. Aqui vai aparecer a identidade, some. Portanto, eu vou ficar com A igual a P vezes D vezes P menos 1. Isso é simplesmente uma forma de computar, de decompor a minha matriz de coeficientes A. Eu ainda não sei se isso existe. Tá? A gente já vai construir explicitamente essas matrizes P e D. Mas se existir, eu consigo escrever a matriz de coeficiente dessa forma, o que resolve o problema de obter a matriz A elevado a n. Tá?
Como é que é a matriz? Vamos construir passo de cada vez. Como é que é a matriz A ao quadrado? Bem, eu estou dizendo que A pode ser escrito nessa decomposição. Ou seja, P de P menos 1, que multiplica P de P menos 1 novamente. A vezes A. Tá? Eu vou reorganizar isso usando a propriedade associativa da multiplicação matricial. Eu vou fazer essa operação aqui no meio antes. Tá? Então, eu vou fazer P vezes D. Fazer esse produto, vezes o produto em azul, vezes esse aqui no final. Então, vai ser P vezes D, que multiplica P menos 1 vezes P, que multiplica dP menos 1. Só que P menos 1 é simplesmente a matriz identidade. É uma inversa vezes a própria matriz. É a identidade. Tá? Então, tenho P vezes D, vezes a identidade que apareceu aqui no meio, vezes dP menos 1. Ok? Isso daqui é a identidade. Identidade elemento neutro da multiplicação matricial, então eu vou ficar com PD vezes dP menos 1. Ou seja, P que multiplica D ao quadrado, que multiplica P menos 1. O que a gente conseguiu aqui no final das contas? Eu quero obter uma potência de A. A potência de A é a matriz P vezes essa diagonal ao quadrado vezes P menos 1. Tá? Então, nota que eu não precisei elevar tudo ao quadrado. P e P menos 1 seguem inalteradas. A única coisa que eu elevei ao quadrado foi essa matriz diagonal. Só que eu já sei elevar uma matriz diagonal ao quadrado, como a gente viu aqui em cima. Então, essa decomposição facilita a minha vida ao buscar um expoente da matriz A de coeficientes, que é o que eu preciso para caracterizar a solução desse sistema de diferenças. Tá? De maneira geral, A elevado a n é simplesmente P vezes A diagonal elevado a n, isso daqui eu sei computar, vezes P menos 1. Tá? Isso daqui é a solução, caracteriza A elevado a n. Eu ainda não disse quem são P e D, portanto P menos 1, tá? Mas a gente já vai chegar lá. Bem, posso reescrever isso daqui usando o fato de que eu conheço o expoente, eu conheço a operação de exponenciação para uma matriz diagonal. A elevado a n é igual a P vezes D elevado a n, como a gente já construiu uma matriz diagonal elevada a n, é simplesmente cada um dos elementos da diagonal principal elevado a n. Tudo isso multiplica P menos 1. Então, está aqui a solução do nosso sistema. Tá? Zn, lembrando, a solução do nosso sistema era Zn é igual a elevado a n vezes Z0. Só que agora eu tenho uma expressão para A elevado a n, que é essa daqui. Certo? Então, eu posso escrever Zn é igual à matriz A elevado a n que eu acabei de construir, vezes Z0, vetor inicial. Tá? A última coisa que a gente vai precisar fazer é obter essas matrizes P e D. Tá? O que a gente vai fazer no próximo vídeo.